Existem muitos grandes mistérios no nosso mundo hoje em dia. Alguns têm origem humana, enquanto outros parecem ter uma natureza mais cósmica. E ainda há aqueles mistérios históricos que, em teoria, deveriam ser fáceis de resolver, mas que acabam sendo tudo, menos simples. Provavelmente um dos maiores exemplos disso é o mistério em torno da Grande Pirâmide de Gizé. Esse é um artefato especial da antiguidade que as pessoas vêm tentando decifrar há séculos. Como ela foi construída? Levando em conta o período em que foi erguida e a tecnologia disponível na época, como, afinal de contas, os antigos egípcios conseguiram fazer aquilo? Certamente parecia uma missão impossível, não é? Com essa pergunta em mente, aqui estão 20 teorias sobre como as pirâmides do Egito podem ter sido construídas. Número 20. A Grande Pirâmide de Gizé. Antes de entrarmos de cabeça nas teorias de construção e em todo o mar de conspirações que cercam esse assunto, vale fazer uma pequena pausa e focar no que realmente é a Grande Pirâmide de Gizé. Isso porque, além de ser uma das 7 maravilhas do mundo antigo e de fazer parte do seleto grupo de patrimônios mundiais reconhecidos pela Unesco, a maioria das pessoas não tem ideia da real importância que essa construção representa, tanto para o mundo como um todo, quanto para a identidade e a história do Egito. Para começar, é importante destacar que ela é, de fato, a maior pirâmide já construída em todo o Egito. E ela não surgiu por acaso. Foi erguida por ordem do faraó Quéops, também conhecido como Khufu, que governou o Egito Antigo e decidiu construir esse monumento colossal como seu túmulo. A construção da pirâmide levou inacreditáveis 27 anos, o que é impressionante por si só, especialmente considerando os recursos e a tecnologia disponíveis na época. E mais, o sarcófago de Quéops ainda está dentro da pirâmide até hoje. Ou seja, mesmo depois de milênios, o local continua guardando o corpo daquele que ordenou sua construção. Você deve lembrar que falamos das 7 maravilhas do mundo antigo. E sim, a Grande Pirâmide de Gizé é a mais antiga entre elas. Mas tem mais. Também é a única que continua de pé nos dias atuais, resistindo ao tempo, à erosão e às ações humanas. Ao longo dos séculos, a pirâmide atraiu a atenção de incontáveis estudiosos, curiosos, arqueólogos e entusiastas do mistério. Muitos querem entender o que foi preciso para construí-la, enquanto outros se dedicam a descobrir o que pode haver escondido dentro de suas paredes milenares. Sabemos com certeza da existência de 3 câmaras internas. Uma delas abriga o sarcófago de Quéops. As outras 2 tinham funções diferentes, embora não totalmente esclarecidas. No entanto, rumores sobre câmaras secretas alimentam teorias e continuam despertando a curiosidade de quem busca respostas. Mas, no fim das contas, a maior pergunta continua sendo a mesma. Como os antigos egípcios conseguiram realizar uma obra de engenharia tão colossal com os recursos que tinham à disposição? A pirâmide tem 138 metros de altura e uma base que mede 230 metros de comprimento. E tudo isso foi feito sem máquinas, sem guindastes e sem tecnologia pesada. Como eles moveram blocos de pedra tão grandes e pesados? Essa é a grande questão. Ao longo do tempo, inúmeras teorias foram propostas para tentar explicar o impossível. Alguns afirmam ter encontrado novas provas e evidências que indicam o segredo da construção das pirâmides. Mas será que essas respostas são mesmo confiáveis? Ou estamos apenas diante de ideias jogadas ao vento, tentando ver qual delas convence mais? Fica comigo que eu vou te apresentar todas essas teorias. Número 19. A teoria dos blocos rolantes. A verdade é que há diversos níveis e camadas no mistério que envolve a construção da Grande Pirâmide de Gizé, o que, curiosamente, lembra as várias camadas físicas da própria pirâmide. Um dos pontos mais intrigantes diz respeito ao número impressionante de blocos usados. Estima-se que foram necessários cerca de 2 milhões de blocos de calcário para erguer toda a estrutura. O curioso é que, se pensarmos bem, conseguir esses blocos não teria sido o maior dos desafios. Bastaria extraí-los de outras regiões do Egito ou até de outras partes da África e transportá-los pelo rio Nilo até o local da obra. O rio era a principal via de transporte da época, e os egípcios sabiam muito bem como aproveitá-lo. Mas o verdadeiro problema começa quando esses blocos finalmente chegavam ao local de construção. Afinal, como movê-los até suas posições definitivas? Cada bloco pesava, em média, mais de 2.500 quilos, o equivalente ao peso de uma caminhonete moderna. Empurrar ou puxar essas pedras poderia funcionar, desde que houvesse força de trabalho suficiente. Mas mesmo assim, o esforço exigido seria gigantesco.
Várias teorias surgiram com o passar do tempo, algumas das quais ainda vamos discutir. No entanto, muitas delas parecem pouco práticas ou distantes da realidade. Foi aí que surgiu uma ideia diferente, proposta por um físico chamado Daniel Bohr. Certa noite, assistindo a um programa de televisão que explorava formas de mover blocos de pedra, ele teve uma ideia. E se os egípcios simplesmente tivessem rolado as pedras em vez de arrastá-las? Inspirado por essa possibilidade, Daniel reuniu alguns de seus alunos e propôs um experimento. Usando blocos mais leves, de cerca de 30 quilos, eles prenderam rolos cilíndricos de madeira ao redor das pedras e testaram se conseguiam fazê-las rolar. E o resultado foi surpreendente. Funcionou. Os blocos rolaram com muito mais facilidade, e o esforço necessário foi consideravelmente menor do que se imaginava. Claro, o experimento foi feito em pequena escala, mas a lógica por trás dele pode ser ampliada. Com uma boa organização e um número suficiente de trabalhadores, seria possível adaptar essa técnica para blocos maiores. Embora essa teoria não tenha sido comprovada com relação à pirâmide original, ela trouxe uma nova perspectiva sobre como os egípcios poderiam ter resolvido um problema tão monumental. E como talvez jamais saibamos todos os detalhes da construção. Nada mais justo do que manter a mente aberta para novas possibilidades. Número 18. A teoria das rampas. Entre todas as ideias propostas ao longo dos anos, uma das teorias mais difundidas e consideradas plausíveis é a famosa teoria das rampas. O raciocínio por trás dela é simples e direto. Depois de levarem os blocos até o canteiro de obras, os trabalhadores ainda tinham o desafio de empilhar essas pedras gigantes umas sobre as outras até alcançar o topo da pirâmide. A grande questão é: como subir blocos tão pesados a alturas cada vez maiores, sem danificar as pedras já posicionadas nas camadas inferiores? A resposta sugerida por essa teoria é que os egípcios construíram rampas de acesso ao redor da pirâmide e usaram essas rampas para empurrar os blocos até suas posições finais. Essa ideia ganhou força porque, ao longo dos anos, foram encontradas evidências arqueológicas na própria pirâmide que apontam para a possível existência dessas rampas. Com isso, muitos estudiosos passaram a considerar que essa foi, de fato, a técnica principal usada na construção. A dúvida que permanece, no entanto, é: que tipo de rampa eles usaram? Existem diferentes hipóteses. Alguns acreditam que havia uma rampa única, em espiral, que contornava a pirâmide de baixo até o topo. Outros defendem que eram rampas curvas, feitas para facilitar a elevação dos blocos em determinados trechos. Vale lembrar que, além dos blocos de calcário, também foram usados blocos de granito, que são ainda mais pesados e resistentes. Isso teria exigido ainda mais força e cuidado, tanto por parte da mão de obra quanto na estrutura das próprias rampas. Curiosamente, o único ponto em que quase todos concordam é que a força de trabalho era essencial. Muitos acreditam que os trabalhadores empurravam manualmente os blocos pelas rampas, algo que, apesar de parecer impossível, talvez fosse mais viável do que imaginamos, dependendo da inclinação e das técnicas empregadas. Por isso, essa é uma das teorias mais aceitas até hoje, principalmente por parecer tecnicamente possível e estar apoiada por algumas evidências visíveis. Número 17. A teoria dos canais de água, ou dos eixos aquáticos. Eu mencionei rapidamente essa teoria antes, mas agora é hora de nos aprofundarmos um pouco mais. A água, ao contrário do que se pensa, pode ter sido uma peça-chave na construção das pirâmides em diferentes momentos do processo. Como já dissemos, os blocos utilizados na construção vinham de pedreiras localizadas longe do local da pirâmide, tanto os de calcário quanto os de granito. A maneira mais prática de transportá-los era, claro, utilizando o rio Nilo. Acredita-se que, depois de trazê-los em barcos maiores até uma área próxima, os blocos eram transferidos para pequenas balsas que deslizavam por canais artificiais construídos especialmente para esse fim. Sabemos que os egípcios eram mestres em irrigação, mesmo em pleno deserto. Por isso, a ideia de canais navegáveis para mover os blocos até o ponto exato da construção não soa nada absurda. Mas alguns pesquisadores acreditam que essa teoria vai além. Há quem diga que existia um tipo de fosso ou canal ao redor da própria base da pirâmide. Isso permitiria que os blocos fossem direcionados com precisão a diferentes lados da estrutura, facilitando a logística e evitando o esforço de mover as pedras por terra em linha reta. Outra possibilidade levantada
é que essa rede de água foi usada em conjunto com rampas. Combinando as duas técnicas, flutuação e elevação, seria possível mover os blocos com mais eficiência e precisão até os locais desejados. Alguns vão ainda mais longe e sugerem que os egípcios teriam usado a água para levantar os blocos até níveis mais altos da pirâmide. No entanto, essa parte é mais difícil de aceitar, já que exigiria um sistema extremamente elaborado e perigoso, com grande chance de causar danos às pedras. De qualquer forma, a ideia de usar a água para mover os blocos com suavidade e direcioná-los até seus pontos de encaixe parece bastante razoável. E como ninguém tem todas as respostas definitivas, por que não considerar essa possibilidade? Número 16. A teoria da modelagem das pedras. Antes de continuarmos falando sobre como os blocos eram transportados e posicionados na pirâmide, precisamos abordar uma etapa crucial e que muitas vezes é esquecida: o trabalho de moldar e dar forma a cada pedra usada na construção. Pode parecer um detalhe técnico, mas é uma das partes mais impressionantes de toda a obra. Esculpir pedras é uma prática muito antiga. Várias civilizações ao longo da história dominaram essa arte: os mesopotâmicos, os maias, os gregos e, claro, os egípcios. No entanto, quando se trata das pirâmides, a pergunta principal não é se os egípcios sabiam esculpir pedras, mas como eles conseguiram fazer isso com um grau de precisão tão alto. Estamos falando de milhões de blocos, e não é exagero dizer isso. A Grande Pirâmide de Gizé foi construída com uma quantidade colossal de pedras, todas cuidadosamente moldadas. E mesmo após milhares de anos, a pirâmide continua de pé, o que prova que o encaixe e o equilíbrio estrutural foram feitos com maestria. Ou seja, as pedras não podiam ser cortadas de forma aleatória. Cada uma delas precisava ter um formato e um tamanho específicos para garantir que se encaixassem perfeitamente com as outras e que a pirâmide tivesse estabilidade ao longo dos séculos. E é aí que mora o mistério. Como os egípcios conseguiram moldar essas pedras com tamanha exatidão, usando apenas ferramentas rudimentares de cobre, martelos de pedra e outras técnicas manuais? Se mesmo uma única pedra fosse cortada fora das medidas, isso poderia comprometer uma camada inteira da estrutura. A resposta mais aceita é que os egípcios realmente eram mestres em seu ofício. Provavelmente havia uma equipe altamente especializada só para moldar os blocos, e outra para conferir se tudo estava de acordo com as medidas esperadas. Não é impossível imaginar que eles tenham desenvolvido métodos próprios de medição, usando cordas, prumos, esquadros e moldes para padronizar os cortes. Mesmo assim, é impossível não se impressionar. Afinal, esse processo não foi feito em um mês ou em um ano. A construção levou 27 anos, e a modelagem de todas essas pedras pode ter tomado boa parte desse tempo. Inclusive, se houve erros durante esse período, é possível que eles tenham atrasado ainda mais o trabalho. O fato é que o nível de perfeição alcançado, considerando o contexto histórico, continua sendo um dos aspectos mais impressionantes da Grande Pirâmide. Número 15. A teoria da correlação com a constelação de Órion. Agora vamos entrar numa categoria de teorias que muitos consideram mais esotéricas ou fora da caixa, mas que ainda assim são levadas a sério por algumas pessoas, inclusive por estudiosos. E essa teoria em particular envolve nada menos do que o céu noturno. O nome dela é Teoria da Correlação com Órion, e ela propõe que as três grandes pirâmides do complexo de Gizé, Quéops, Quéfren e Miquerinos, foram intencionalmente posicionadas de forma a espelhar as três estrelas que formam o cinturão da constelação de Órion, uma das mais facilmente reconhecíveis do hemisfério norte. À primeira vista pode parecer uma ideia maluca, mas quando você vê imagens aéreas do complexo, percebe que há sim um alinhamento curioso. A pirâmide menor, a de Miquerinos, está levemente deslocada em relação às outras duas. Esse pequeno desvio é exatamente o que também acontece com a terceira estrela do cinturão de Órion, que está um pouco fora da linha reta. E mais, ao sobrepor um mapa do céu com a planta das pirâmides, os pontos coincidem quase perfeitamente. Coincidência? Talvez. Mas a coincidência é tão específica que levanta suspeitas. Os defensores dessa teoria acreditam que isso foi feito para homenagear Osíris, o deus egípcio da vida após a morte e do renascimento, com quem a constelação de Órion era associada na mitologia egípcia. Durante o Antigo Egito, o culto aos deuses era parte do cotidiano, especialmente entre os faraós, que se consideravam intermediários entre o mundo terreno e o mundo divino.
e Osíris era um dos deuses mais importantes do panteão egípcio. Portanto, faz sentido que algo grandioso como a construção de uma pirâmide pudesse ser planejado com base em elementos celestes. Ainda assim, não há consenso. Muitos arqueólogos e astrônomos argumentam que o alinhamento pode ser interpretado de forma forçada, ou que pode ter sido apenas um acidente feliz. Mas como também existem outros templos e construções egípcias alinhadas com estrelas ou eventos astronômicos, como solstícios e equinócios, é difícil descartar completamente essa possibilidade. Fica aí o mistério. Número 14. A teoria da proporção áurea. Se você achou a teoria anterior meio maluca, essa aqui vai ainda mais longe e envolve matemática, proporções perfeitas e até beleza universal. Muita gente é obcecada pelas dimensões da Grande Pirâmide de Gizé. Eu já falei as medidas atuais, mas originalmente ela era um pouco maior, porque tinha um revestimento externo que foi desgastado com o tempo, restando hoje apenas os blocos de pedra. Acontece que, quando se analisa as proporções da pirâmide e se compara com certos conceitos matemáticos, surgem coincidências impressionantes. Por exemplo, a chamada proporção áurea, uma relação matemática que aparece na natureza, na arte e na arquitetura, pode ser observada na estrutura da pirâmide. Também há quem diga que o número π e até o teorema de Pitágoras estão embutidos na construção, com margens de erro muito pequenas. Os egípcios, assim como outras civilizações antigas, eram ótimos em matemática. Pode ser que tenham usado esses conceitos propositalmente para garantir simetria e estabilidade. Se isso for verdade, os apaixonados por matemática devem ter adorado. Número 13. A teoria dos 8 lados. Se eu te mostrar uma pirâmide e perguntar quantos lados ela tem, você provavelmente vai responder 4. E está certo, em parte. Porque a maioria das pirâmides tem mesmo 4 lados visíveis. Mas a Grande Pirâmide de Gizé é diferente. Se você olhar com atenção, especialmente de cima, vai notar uma linha que divide cada uma das faces triangulares da pirâmide ao meio. Isso significa que, tecnicamente, ela tem 8 lados. Esse detalhe foi feito de propósito. Os construtores criaram uma leve depressão em cada face da pirâmide, o que exigiu uma precisão absurda. E aí fica a pergunta: por que fazer isso só nessa pirâmide e não nas outras? Número 12. O mistério da pedra angular. Esse não é exatamente uma teoria, é mais um mistério real que nunca foi resolvido. No topo das pirâmides costumava haver uma peça especial chamada pedra angular, ou capstone. Ela funcionava como uma pequena pirâmide no topo da estrutura principal e simbolizava o poder do faraó. No caso da Grande Pirâmide de Gizé, a pedra angular simplesmente sumiu. Ninguém sabe ao certo o que aconteceu com ela. Durante a noite, ela refletia o luar. De dia, brilhava com o sol. Podia ser vista a quilômetros de distância. Dada a importância da pirâmide, há quem acredite que essa peça final era feita de ouro maciço. E aí entra a teoria. Será que alguém roubou? Talvez um dos responsáveis pela obra, ou mesmo um saqueador depois, tenha percebido o valor do objeto e resolvido levá-lo. Mais uma prova de que, infelizmente, a ganância atravessa os séculos. Número 11. A teoria do alinhamento com os pontos cardeais. Como já mostramos, os antigos egípcios eram extremamente bons em matemática, o que se comprova tanto nas habilidades de construção quanto na precisão com que posicionavam suas estruturas. E há um detalhe matemático muito curioso sobre as pirâmides de Gizé. Todas elas estão perfeitamente alinhadas com os 4 pontos cardeais. Sim, isso mesmo. A Grande Pirâmide, por exemplo, está alinhada com o norte verdadeiro com um desvio de apenas 0,67 grau. Isso é incrivelmente preciso, até mesmo para os padrões atuais. Se fôssemos tentar repetir isso hoje, usaríamos GPS, sensores e diversos equipamentos de medição. Mas os egípcios não tinham nada disso. Então, como conseguiram tamanha precisão? Algumas teorias sugerem que eles usaram as estrelas para se guiar, e sabemos que tinham bastante conhecimento astronômico. Outros acham que eles aplicaram técnicas de medição e marcação no solo baseadas em sombras solares ou instrumentos rudimentares de observação. O fato é que deu certo, e o nível de exatidão assusta até hoje. Número 10. A teoria da pedra Bemben. Agora vamos ficar um pouco mais abstratos. Já parou para pensar por que os egípcios escolheram exatamente aquele formato para suas pirâmides?
Afinal, não é como se todas as civilizações do mundo tivessem seguido o mesmo padrão. Uma teoria popular aponta para a lenda da pedra Benben. Segundo os mitos, a Benben era um monte sagrado que emergiu das águas primordiais, e foi ali que o deus criador Atum apareceu pela primeira vez. Nas representações egípcias, esse monte tem duas formas. Uma é pontuda, e teria inspirado o formato das pirâmides, e outra é mais arredondada, lembrando algumas estruturas menores ao redor delas. Dizem ainda que foi essa forma da Benben que inspirou a criação da pedra angular no topo das pirâmides. Número 9. A teoria da lâmpada de Dendera. Existem muitas teorias sobre que tipo de tecnologia mística os egípcios usavam, e uma das mais comentadas é a da suposta lâmpada de Dendera. Antes que você revire os olhos, saiba que essa ideia veio da interpretação de um hieróglifo encontrado em uma parede da pirâmide. Ele mostra uma serpente dentro de algo parecido com uma lâmpada ou bulbo de vidro emitindo luz. Tem até uma figura segurando esse objeto luminoso. Mas a explicação mais lógica é que aquilo, na verdade, representava um sistema hidráulico. Uma maneira engenhosa de usar água para resfriar o interior da pirâmide, protegendo o ambiente interno do calor escaldante do deserto. De qualquer forma, os egípcios eram mesmo muito criativos. Número 8. A teoria da usina de energia antiga. Apesar de sabermos que as pirâmides foram usadas como câmaras funerárias para faraós e figuras importantes, há quem acredite que elas tinham um propósito muito maior, algo que beira a ficção científica. De acordo com essa teoria, as pirâmides seriam, na verdade, grandes baterias solares que absorviam energia do Sol e da Lua para gerar eletricidade. É isso mesmo, uma espécie de usina energética do passado. A base dessa teoria é que certos componentes utilizados na construção, especialmente as pedras, poderiam ter propriedades condutivas. Mas como essa energia seria armazenada? Como seria usada? E, acima de tudo, por quê? Ninguém sabe responder. É uma ideia muito vaga e provavelmente nunca será comprovada. Número 7. A teoria dos celeiros de grãos. Nada como uma teoria absurda criada por alguém de fora tentando explicar uma cultura que não conhece, não é? Em 2015, o então candidato à presidência dos Estados Unidos, Ben Carson, declarou que as pirâmides do Egito foram construídas para armazenar grãos durante períodos de fome. Ele baseou essa ideia na história bíblica de José, que interpretou o sonho do faraó e ajudou o Egito a se preparar para uma grande escassez de alimentos. O problema é que as pirâmides foram construídas centenas de anos antes dessa história. E, além disso, elas nunca foram projetadas para armazenar nada, exceto corpos de faraós. Mesmo que se pudesse pensar em reaproveitar as pirâmides, havia opções muito mais práticas e seguras para guardar comida. Então é muito provável que essa teoria tenha surgido apenas da imaginação mesmo. Número 6. A teoria da nave espacial da Esfinge. Agora chegamos à Esfinge, um monumento tão único quanto a Grande Pirâmide, que também virou alvo de diversas teorias. E sim, essa aqui envolve alienígenas. Segundo alguns teóricos, seres extraterrestres teriam ajudado os egípcios a construir tanto as pirâmides quanto a Esfinge. E não para por aí. Eles acreditam que existe uma nave espacial escondida dentro de uma câmara secreta sob a Esfinge, esperando o momento certo para decolar. Pois é, e eu talvez também vá criar asas e sair voando por aí. Vai saber. Número 5. A teoria de Atlântida. Agora vamos direto para o canto das teorias malucas. Sempre que um mistério permanece sem solução por tempo demais, como o das pirâmides, surgem as ideias mais mirabolantes. Essa teoria diz que os egípcios não construíram as pirâmides sozinhos. Na verdade, quem teria feito isso seria a civilização perdida de Atlântida. Segundo a lenda, Atlântida era extremamente avançada e teria compartilhado seu conhecimento com os egípcios, ajudando na construção do monumento. Ou talvez nada disso tenha acontecido. Quem sabe? Número 4. A teoria da bomba d'água. Essa teoria não deve ser confundida com a dos canais de água. Aqui a ideia é que na base da pirâmide existia um sistema semelhante a uma bomba hidráulica. Essa bomba não só armazenaria água, como também a distribuiria por regiões próximas, alimentando fontes e nascentes artificiais. Por estar no interior da pirâmide, seria uma estrutura difícil de acessar ou danificar. E se fosse grande o suficiente, teria capacidade para fazer tudo isso. É uma teoria engenhosa, mas, sem acesso direto ao interior da base, provar ou refutar isso continua sendo um desafio. Número 3. A teoria da cidade subterrânea.
Essa é uma teoria baseada em descobertas reais feitas por arqueólogos. Em 2009, um deles encontrou uma caverna que parece se estender sob a Grande Pirâmide de Gizé. E por que isso é relevante? Porque se existirem cavernas humanas abaixo da pirâmide, isso pode revelar muita coisa sobre sua construção e sobre o próprio terreno onde ela foi erguida. Se as cavernas foram escavadas antes da pirâmide, é possível que contenham segredos até hoje desconhecidos. Mas 15 anos depois dessa descoberta, nenhuma revelação oficial foi feita. Número 2. A teoria da extração em pedreiras. Lembra quando falamos sobre o corte das pedras? Pois é, essa teoria aborda o outro lado da moeda. Os egípcios não esculpiam os blocos diretamente no local da pirâmide, porque isso atrapalharia a logística da obra. Eles moldavam as pedras em pedreiras, locais próprios para isso, e só então as levavam até o canteiro de obras, já prontas para serem empilhadas. Muitos acreditam que os trabalhadores passavam dias e dias moldando os blocos com ferramentas rudimentares. No entanto, algumas pedras, como o granito, eram duras demais para serem cortadas com ferramentas de cobre. Por isso, os egípcios tiveram que ser ainda mais criativos e trabalhar com muito mais esforço. Fale o que quiser, mas os egípcios tinham um senso de trabalho impressionante. Número 1. A teoria das cordas e sacos de areia. Para fechar, vamos voltar à teoria das rampas. Lá falamos sobre a possibilidade de empurrar os blocos ladeira acima. Mas e se, em vez de empurrar, eles puxassem? Essa teoria sugere que os egípcios amarravam cordas nos blocos e usavam sacos de areia como contrapeso para puxá-los pelas rampas até o nível desejado. É uma solução simples, eficiente e perfeitamente viável com os recursos da época. Além disso, vamos combinar. Areia era o que não faltava no Egito. Essas foram todas as 20 teorias sobre como e por que a Grande Pirâmide de Gizé pode ter sido construída. Você curtiu conhecer essas ideias? Quais delas parecem mais plausíveis para você? Ou será que existe uma outra explicação que ninguém cogitou ainda? Conta tudo aí nos comentários. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Continue por aqui e assista a mais vídeos clicando em um desses vídeos que estão aparecendo na sua tela. Cuidem-se, amigos!